Olá! Você já ouviu falar em números quadrados perfeitos? Pois eles existem. E na aula de hoje, nós vamos aprender a construir números quadrados perfeitos. Vamos também aprender um método para descobrir se o número é ou não é quadrado perfeito. Aqui no quadro, nós temos 3 quadrados. Vamos supor que a medida do lado desse primeiro quadrado seja 1 metro. A medida do lado desse segundo quadrado sejam 2 metros. E a medida do lado desse terceiro quadrado sejam 3 metros. Esse quadrado que tem 1 metro de altura e 1 metro de largura, ele é chamado exatamente de 1 metro quadrado, porque ele é um quadrado de 1 metro de largura e de comprimento. Muito bem, agora nesse segundo quadrado, o que nós vamos observar? Ele tem 2 metros de altura, eu vou dividir aqui os 2 metros, e ele tem 2 metros também de largura. Vamos também dividir na altura. O que você observa aqui agora? Que esses 2 metros de altura e de largura deram origem a 4 metros quadrados. Ou seja, nesse quadrado maior, cabem exatamente 4 desses menores. Então, nós temos aqui 4 metros quadrados. Na terceira figura, nós temos a altura de 3 metros e a largura também de 3 metros, porque é um quadrado. Vamos dividir aqui os 3 metros, tanto na altura quanto na largura, e esquadrejar ou quadricular essa figura. O que você está vendo agora? Nós temos 9 quadradinhos agora dentro dessa figura que tinha 3 metros de altura por 3 de largura. Ou seja, cabem 9 quadradinhos desses aqui dentro. Então vamos recapitular a história. Aqui nós temos 1 metro quadrado. Vamos colocar aqui embaixo 1 metro quadrado. Aqui nós temos 4 metros quadrados. E esse quadrado de lado 3, nós temos 9 metros quadrados. Bem, você já pode imaginar o que eu vou dizer agora. Os números 1, 4, 9 são exatamente chamados de números quadrados perfeitos porque eles vêm de um quadrado, que por sua vez, logicamente, é um quadrado perfeito. Mas não para por aí. Imagine que nós quiséssemos continuar desenhando esses quadrados. Você seria capaz de dizer qual seria o próximo número depois do 9? Muito bem! Então, quem falou 16, acertou. Por que seria 16? Porque você ia pegar um quadrado de lado 4 e quando você multiplicasse 4 vezes 4, você ia encontrar exatamente 16. O próximo número quadrado, depois do 16, seria 25. Agora, para entender essa história melhor, eu construí uma tabela onde nós vamos preenchê-la. A linha de cima é com o lado do quadrado, com a medida do lado do quadrado. Este L eu vou chamar de lado de um quadrado. E esse L ao quadrado vai ser exatamente a medida do lado vezes ela mesma. Então vamos pular esse primeiro quadrinho e vamos começar com o 1, que nós vimos agora há pouco, né, que se o lado de um quadrado é 1 metro, a área dele também vai ser quanto? 1 vezes 1 vai dar 1. Agora vamos para o 2. Se o lado de um quadrado for 2, nós vamos ter 2 vezes 2, que dá 4. Se o lado de um quadrado for 3, nós vamos ter 3 vezes 3, que dá 9. E assim seguidamente, se nós tivermos aqui 4, 4 vezes 4, 16. No próximo nós vamos ter 5, 5 vezes 5 é 25. E assim sucessivamente. Se você tivesse ali, por exemplo, um quadrado de lado 10, qual seria o número que você colocaria? Essa eu vou deixar para você. O que você botaria ali
na interrogação. Depois você me manda uma mensagem aí dizendo qual seria o número. Bom, mas eu deixei esse primeiro espaço em branco justamente para a gente preencher com o 0. E aí nós vamos fazer a mesma coisa. Se o lado de um quadrado é 0, aí você pode questionar, poxa, mas existe quadrado de lado 0? Na matemática tudo é possível e o 0 também é um número natural. Então, quem seria a área de um quadrado de lado 0? 0 vezes 0 seria exatamente 0. Pois bem, a parte mais importante da aula é esta, que você vai memorizar o que são números quadrados perfeitos. Nós temos aqui uma sequência dos primeiros números quadrados perfeitos, que são também infinitos. Recapitulando, para construir um número quadrado perfeito, basta que você tome um número natural qualquer e eleve-o ao quadrado, ou seja, multiplique ele por ele mesmo. O resultado vai ser exatamente um número quadrado perfeito. E agora nós vamos determinar se um número é ou não é um quadrado perfeito. Você seria capaz de dizer qual deles é quadrado perfeito? Existe um método matemático chamado de decomposição em fatores primos, que serve também para você descobrir se o número é quadrado perfeito. 81 dividido para 3 dá exatamente 27. 27 também eu já estou vendo que dá para dividir para 3. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. O processo termina quando você chega em 1. Após isso, você pega o fator que apareceu aqui, que no caso apareceu apenas o fator 3, repete aqui embaixo e conta quantas vezes o 3 apareceu. Então ele apareceu 4 vezes. Agora você observa o expoente do fator. Se o expoente for um número par, significa dizer que aquele número 81 é um número quadrado perfeito. Então esse daqui é quadrado perfeito. Vamos colocar aqui quadrado perfeito. Agora vamos fazer o mesmo processo com o 144. Vamos traçar aqui a linha vertical e vamos começar a dividir. Como o 144 é um número par, ele dá para dividir por 2. 144 dividido para 2 dá exatamente 72. Também é par, dividido para 2 vai dar 36, que também ainda dá por 2. 36 dividido por 2 é 18. 18 ainda dá por 2. 18 dividido por 2 é 9. Agora 9 não dá mais por 2, mas dá por 3. 9 dividido por 3 é 3. E finalmente 3 dividido por 3 dá 1 e terminou o processo. Vamos fazer o mesmo procedimento que nós fizemos agora há pouco. Quais são os fatores que aparecem aqui? Aparece o fator 2, só que ele aparece 4 vezes. Então você bota 2 elevado a 4 vezes. Qual é o próximo fator que aparece? 3. O 3 apareceu quantas vezes? 2 vezes. Então vamos analisar se o número 144 é quadrado perfeito ou não. Novamente você vai observar os expoentes de cada fator. Se os expoentes forem par, é porque o número é quadrado perfeito. Então aqui é 4, aqui é 2, ambos são pares. Logicamente, o 144 também é um quadrado perfeito. Bom, agora vamos analisar o 180. O que você acha? Acha que o 180 é um quadrado perfeito? Vamos fazer o seguinte. Nesse momento, dá uma pausa aí no vídeo e tenta fazer do 180, tá bom? Na volta, você continua o vídeo e vai ver se você acertou ou não, tá bom? Um tempinho para você fazer, só dá um pause. Então, fazendo a mesma coisa com o 180, nós vamos traçar a reta vertical e começar a dividir. Se o número é par, você começa com 2. 180 por 2 dá 90.
90 por 2 dá 45. Agora 45 não dá mais por 2 porque é um número ímpar. Mas eu já estou vendo aqui que como a soma 4 mais 5 é 9, 9 dá por 3, 45 dá por 3, que dá exatamente 15. 15 também dá por 3, 15 por 3 dá 5, e 5 não dá mais por 3, vai dar para dividir apenas por ele mesmo, que dá 1. Terminamos o processo e vamos analisar agora os expoentes dos fatores. Quais são os fatores que aparecem aqui? O fator 2, que apareceu 2 vezes, o fator 3, que apareceu também 2 vezes, e o fator 5, que apareceu uma vez. A gente nem costuma colocar o expoente 1. Quando é 1, vem sem expoente. Mas nesse caso, vamos colocar o 1 apenas para deixar claro. Bom, analisando, o 180 é um número quadrado perfeito? O que você acha? Expoente 2 é par, expoente 2 é par, mas esse expoente aqui é um ímpar. É um número ímpar. Então, falhou. Neste caso, o número não é quadrado perfeito. E é isso. Muito simples assim, tá bom? Um abraço e até a próxima.